Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Rubiana. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês duas histórias de casa assombrada. Então, se você gosta de uma boa história de terror, de assombração sobre casas assombradas, não saiam do vídeo, fiquem até o final, porque eu sei que vocês vão amar essa história, tá certo? Então é isso, sem mais conversa, vamos para o vídeo, mas deixa o like, se inscreva, não se esqueça, tá? E compartilha com um amiguinho. Gente, eu vou contar em primeira pessoa a história, porque fica melhor para vocês entenderem, né? E desculpem aí minha dicção, porque ela não é das melhores, não. Mas vamos lá. A primeira história é: eu aluguei uma casa assombrada. Eu nasci no interior de Pernambuco, numa cidade pequena, onde todo mundo conhece a vida de todo mundo. E sendo um homem homossexual, eu sempre senti que precisava medir minhas palavras, meu jeito, até a forma de andar. Não era fácil. Eu trabalhava muito, mas o dinheiro quase nunca dava para nada. Então, conheci um rapaz pelas redes sociais, um amigo mesmo, que morava em São Luís. E ele falou que podia me ajudar a conseguir emprego lá. Eu enxerguei aquilo como uma chance de começar de novo, uma oportunidade de trabalho. Juntei minhas coisas, peguei o ônibus e viajei quase 2 dias inteiros. Quando cheguei no Maranhão, fiquei uns primeiros dias na casa desse amigo. Ele dividia apartamento com outras pessoas, então o espaço era pequeno. Apesar disso, ele me ajudou muito. Pouco tempo depois, consegui emprego como vendedor numa loja de roupas no centro da cidade. Era cansativo, mas eu estava feliz. Pela primeira vez, sentia que minha vida estava andando. Depois de umas semanas, comecei a procurar uma casa para alugar. Queria meu canto, minha privacidade. Foi aí que eu encontrei uma casinha simples, numa rua mais silenciosa. O aluguel era barato demais comparado às outras, mas eu nem liguei. A casa era antiga, tinha um corredor estreito, forro de madeira e um quintal pequeno no fundo. Para mim isso já estava ótimo. Nos primeiros dias foi tudo até tranquilo. Eu chegava cansado do trabalho, fazia alguma coisa ali, comia, tomava banho, assistia alguma coisa no celular e dormia. Só que depois de mais ou menos uma semana, começaram as coisas estranhas durante a madrugada. Na primeira vez, eu acordei ouvindo panelas batendo na cozinha. Abri os olhos sem entender nada. Pensei que talvez tivesse deixado alguma coisa cair ou que tivesse entrado algum gato pela brecha da janela. Só que o barulho parecia alguém cozinhando mesmo. Talher mexendo, panela arrastando devagar no fogão. Fiquei ouvindo aquilo por alguns segundos até criar coragem para levantar e olhar. Fui caminhando devagarzinho, lentamente. Quando eu cheguei na cozinha, não tinha ninguém. Tudo parado, fogão desligado, janela fechada, silêncio completo. Voltei para o quarto arrepiado, mas tentei ignorar. Só que as noites seguintes começaram a ficar piores. Toda madrugada eu escutava passos no corredor. Passos lentos, arrastados, como se alguém andasse descalço dentro da casa. E sempre parava perto da porta do meu quarto. Eu prendia a respiração esperando alguém entrar, mas nada acontecia. Para minha sorte. Teve uma noite que ouvi claramente o chuveiro ligado. O som da água caindo era tão real que eu pensei que algum cano tinha estourado. Levantei irritado, porque no outro dia precisava trabalhar cedo. Quando abri a porta do banheiro, o chão estava seco. Nenhuma gota d'água tinha no chão. Naquele momento eu comecei a sentir medo de verdade. Eu já chegava cansado do trabalho porque quase não dormia mais. O pessoal da loja perguntava se eu estava bem, mas eu tinha vergonha de contar. Quem ia acreditar nisso? Que tinha fantasma ou um ser sobrenatural tomando banho no banheiro. Uma madrugada aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi alguém tossindo na sala. Uma tosse baixa, rouca de homem mais velho. Meu corpo gelou na hora. Fiquei imóvel, tentando ouvir melhor. A tosse veio de novo.
Depois ouvi o barulho da cadeira da sala arrastando devagar pelo piso. Peguei o celular para iluminar ali e fui andando pelo corredor. Cada passo meu parecia um pesadelo. Quando cheguei na sala, não tinha ninguém. Só que a cadeira estava fora do lugar e ainda balançava bem devagar. Naquela noite eu não consegui dormir mais. Depois disso, comecei a sentir cheiro de comida de madrugada, cheiro forte de café recém-passado, alho fritando como se tivesse alguém vivendo naquela casa comigo. Tá repreendido. Enfim, vamos lá. Mas eu morava sozinho. O pior foi numa sexta-feira. Cheguei cansado do trabalho, tomei banho e deitei cedo. Lá pelas 3 da manhã, acordei sentindo que tinha alguém me observando. Sabe quando você sente uma presença? Abri os olhos devagar e vi uma sombra parada perto da porta do meu quarto. Que medo, hein? Que horror. Ela não fazia nada, só estava ali. Eu puxei o lençol até o rosto na hora. Meu coração parecia que ia explodir. Fiquei alguns segundos sem coragem de olhar de novo. Mas, quando eu olhei, não tinha mais nada. No outro dia, conversei com uma senhora que morava na casa ao lado. Sem contar muita coisa, ela perguntou: "Tu anda ouvindo barulho de madrugada aí, né?" Na mesma hora, meu estômago gelou. Ela contou que antes de eu morar ali, um homem viveu sozinho naquela casa por muitos anos. Segundo ela, depois que ele morreu, ninguém conseguia passar muito tempo lá. Eu tentei não acreditar, pensei que minha cabeça estava me enganando por causa do cansaço do trabalho. Só que naquela mesma noite, enquanto eu estava deitado mexendo no celular, ouvi passos vindo pelo corredor outra vez. Só que dessa vez, eles não pararam na porta, continuaram andando devagar até o lado da minha cama. Eu fiquei sem conseguir respirar e então senti como se alguém tivesse sentado na ponta do colchão. O peso foi tão real que a cama afundou. Sabe quando você senta e sente o colchão meio afundado? Eu não via o que estava ali sentado, mas eu percebia e conseguia ver o colchão afundado. No dia seguinte, eu peguei minhas coisas e fui embora daquela casa. Até hoje não sei explicar o que vivi em São Luís, mas uma coisa eu tenho certeza, eu nunca estive sozinho naquela casa. Bizarro, gente, meu Deus do céu, né? Que luta, que horror! Vamos para a segunda história. Eu e meu namorado morávamos em Paudalho, interior de Pernambuco. Uma cidade pequena onde praticamente todo mundo se conhecia. Como sempre, né? Cidade pequena, todo mundo se conhece. Nossa vida era simples. Eu trabalhava como garçonete numa lanchonete bem movimentada perto do centro. E ele era um dos cozinheiros do lugar. A gente vivia cansado, mas feliz do nosso jeito. A casa onde morávamos era muito velha. Quando chovia, apareciam goteiros em vários cômodos, as paredes viviam úmidas e o teto parecia que ia cair a qualquer momento. Um dia, a dona apareceu dizendo que precisava reformar tudo e pediu a casa de volta. E era totalmente compreensível. A gente ficou desesperado, porque o aluguel barato naquela cidade era difícil de encontrar. Depois de procurar bastante, apareceu uma casa pequena numa rua mais afastada. O dono queria alugar rápido demais, mas naquela situação a gente nem ligou. Nos primeiros dias foi tranquilo, a casa era silenciosa, à noite não passava carro, não tinha cachorro latindo, nada, só aquele silêncio estranho. A primeira coisa diferente aconteceu numa madrugada quando eu acordei ouvindo o som da máquina de lavar funcionando. Eu achei que meu namorado tivesse acordado cedo para adiantar roupa, mas quando eu fui olhar, a lavanderia estava apagada e a máquina desligada. Voltei para o quarto achando que tinha sonhado, só que a noite seguinte ouvi de novo. O barulho começava baixinho, como se alguém colocasse roupa dentro da máquina, e depois vinha o som dela girando devagar, tipo centrifugando. O namorado começou a ouvir também, e depois disso começaram outras coisas.
Às vezes a gente escutava a cadeira arrastando na cozinha durante a madrugada. Outras vezes parecia que alguém abria as janelas devagar, só que quando levantávamos para olhar, estava tudo fechado. Uma noite, eu acordei sentindo um cheiro forte de perfume pela casa. Não era meu perfume e nem o dele, era um cheiro meio adocicado, antigo, muito forte mesmo. O cheiro vinha do corredor. Meu namorado levantou primeiro para verificar e quando ele chegou perto da cozinha, voltou correndo para o quarto assustado. Eu perguntei o que tinha acontecido e ele falou baixinho. Tinha alguém assentado na cadeira da cozinha. De costa eu não vi direito, mas tinha alguém lá sentado. Na hora eu achei que ele estava brincando, mas ele começou a chorar de nervoso. Disse que viu uma mulher sentada de costa na cozinha e quando acendeu a luz não tinha mais ninguém. Depois disso, o clima da casa mudou completamente. A gente começou a dormir mal, viver cansado e discutir por qualquer coisa. Parecia que a casa tinha deixado tudo pesado. Mas a pior noite aconteceu num domingo. Nós dois estávamos dormindo quando ouvimos alguém batendo na porta do quarto. 3 batidas lentas. Toque, toque, toque. Meu namorado perguntou quem era, mesmo sabendo que não tinha ninguém ali além da gente na casa. Ninguém respondeu. Então ouvimos passos no corredor. Passos lentos, como se alguém estivesse andando sem pressa dentro da casa. E aí veio o pior. Ouvimos claramente a torneira da cozinha abrir. O som da água caindo ficou alto pela casa inteira. A gente ficou paralisado de medo. E depois de alguns segundos o barulho parou. E então ouvimos uma voz baixa, quase sussurrando. Vocês precisam ir embora. Depois daquele sussurro, nós dois ficamos completamente paralisados de medo. Meu namorado segurou minha mão tão forte que chegou a doer. A cozinha continuava escura e o silêncio dentro da casa parecia ainda mais pesado. Naquele momento, sem saber o que fazer, a gente começou a orar. Ali mesmo, abraçados na cama, começamos a pedir proteção a Deus. Eu lembro que minha voz tremia enquanto eu rezava, porque eu nunca tinha sentido o medo daquele jeito antes. Aos poucos, a sensação ruim de dentro do quarto começou a diminuir. O corredor ficou silencioso outra vez. E por incrível que pareça, conseguimos dormir depois de muito tempo acordados. Durante o resto da semana, tudo parecia mais calmo. Ainda existia pequenos barulhos pela casa, uma porta mexendo devagar, algum estalo durante a madrugada, mas nada parecia como o que vinha acontecendo antes, até começar a pensar que talvez tivesse passado. Só que no domingo seguinte aconteceu a pior coisa de todas. Nós dois estávamos dormindo profundamente, quando acordei assustado com um grito do meu namorado. Na mesma hora, senti um movimento forte na cama, como se alguém tivesse puxado ele violentamente pela perna. Ele caiu no chão com tudo. O barulho foi tão forte que eu levantei alguns segundos para entender o que tinha acontecido. Quando acendi a luz do quarto e olhei, ele estava caído ao lado da cama, chorando, desesperado e segurando o rosto. O queixo dele tinha batido no chão e começou a sangrar na hora. Eu tentei ajudar, mas ele tremia inteiro, dizendo que sentiu claramente uma mão puxando a perna dele. E o pior era que eu também tinha sentido o colchão afundar no mesmo instante, como se realmente tivesse alguém ali no quarto com a gente. Naquela noite, nós não dormimos mais. Acendemos todas as luzes da casa e ficamos sentados na sala esperando amanhecer. O clima dentro daquela casa parecia sufocante. Era como se alguma coisa tivesse irritada com a nossa presença ali. No outro dia, resolvemos conversar com a vizinha mais antiga da rua. Quando contamos o que estava acontecendo, ela ficou em silêncio por alguns segundos e depois perguntou: "Vocês não sabiam do que aconteceu nessa casa quando alugaram ela?" Na mesma hora, meu estômago gelou. Ela contou que anos atrás, um jovem matou a própria companheira dentro da casa durante uma briga. Segundo eles, depois daquele dia, várias pessoas que moram ali comentam que veem alguma coisa.
barulhos estranhos, vozes durante a madrugada e até pessoas dentro dos quartos. Quando ouvimos aquilo, decidimos que não ficaríamos ali nem mais um dia. Na semana seguinte, conseguimos encontrar uma kitnet pequena em outra parte de Paudalho. Não era grande, nem bonita. Mas desde a primeira noite naquele lugar, nós conseguimos dormir em paz. E até hoje, quando lembro do jeito que meu namorado foi puxado naquela cama, eu tenho certeza de que havia alguma coisa naquela casa. Alguma coisa que nunca foi embora depois daquele desastre. E aí, gente, para vocês, qual dessas duas histórias foi mais assim assustadora, né? Porque a primeira, o rapaz, né, que viajou ali para o interior, ficou sozinho numa casa, né, e começou a ouvir coisas, né? Parece que tem alguém cozinhando na cozinha, coitado, né? Foi horrível também. E essa foi um pouco mais violenta, né? Porque o rapaz começou até a sofrer agressão física por aquilo que tinha dentro daquela casa, né? Aquela entidade, espírito, não sei. Né? Deixem aqui, gente, nos comentários o que é que vocês acharam dessas duas histórias. Compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, tá? E pesquisem antes de alugar casa, né? Vão dar uma pesquisada, ver o histórico da casa para não acabar aí tomando prejuízos. É isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhem, se inscrevam, deixem um like, que é muito importante. Dê uma ajudinha aqui ao canal, ele é pequenininho, precisa da sua ajuda, né? Vamos crescer junto aqui. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!